viu? Você tem que ir seguindo eles aqui. Às vezes é um tom que é um desafio, né, Flávio? A gente tem que ir pedindo graça de Jesus. Mas é bom, irmão, louvar a Senhor, né? Ou com a voz, ou com o instrumento. Glória a Deus. Os irmãos sabem, falar em instrumento, os irmãos sabem qual é o instrumento mais perfeito que existe? Qual será? Quem sabe? É a voz. O instrumento mais perfeito é a voz. E depois veio a invenção dos instrumentos para imitar a voz, né? O meu instrumento imita a primeira voz, que é a voz feminina, tá? Os violinos, né? Trompetes, essas coisas. Vem um trombone, que é o tenor, vai. Glória a Jesus, tá, irmãos? Glória a Deus. Mas o que eu estou dizendo aqui é que é bom louvar ao Senhor. É muito bom, irmãos. Quando eu comecei minha carreira, eu comecei bem. Eu comecei tocando na banda da igreja. Aí desde lá, não parei mais, tá bom? É muito bom louvar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de, meus irmãos sentados, vocês fizessem oração por mim. Pode ser? Eu aqui oro por vocês. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por essa rica oportunidade, porque o Senhor já tem uma ordem que nós devemos pregar o Evangelho. E o teu Evangelho, Senhor, na carta de Paulo aos Romanos, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, o teu Evangelho esclarece, o teu Evangelho liberta, o teu Evangelho ensina. O teu Evangelho, Senhor Deus, é transparente, é verdadeiro, é autêntico, é o verdadeiro maná dos céus para a nossa alma, para o nosso espírito. O Senhor ensinou muitas pessoas naquela época foram muito abençoadas pelo ensino da tua palavra. Algumas vezes, Senhor, as pessoas iam te procurar para saber das coisas concernentes ao reino de Deus. E nós te agradecemos neste culto, Senhor Deus, de adoração e de gratidão. Porque um dia aprove o Senhor usar alguém, um instrumento, um vaso, para trazer as verdades do céu para cada um de nós que estamos aqui. E hoje estamos com essa responsabilidade em nossos ombros, de falar que o Senhor é o Deus que tudo pode, é o Deus de amor, mas também é o Deus de justiça. Te agradeço, Senhor, que o teu Espírito Santo, mais uma vez, fale ao nosso coração, que é o principal nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, se domingo eu tivesse sido indicado para pregar, era justamente aquela passagem do mar. Justamente aquela passagem, né? E hoje foi incumbido essa brilhante oportunidade, né? Quando Jesus dá para a gente de falar dele. Glória a Deus. Aí eu disse, Senhor, me dá outra passagem. Se ele dissesse não, era a mesma, mas é claro que vinha com outras coisas, né, pastor Wesley? É assim, né? Mas ele me deu em 2 Coríntios 12, 10. Glória a Deus. Vou procurar ser o mais rápido possível, tá, irmãos? Glória a Jesus. Esse capítulo 12 fala sobre visão celestial e espinho na carne de Paulo, né? Mas eu fiquei aqui, não querendo ficar só com um versículo, mas eu lendo esse versículo, se vocês lerem esse capítulo 12, vocês vão ver o que Paulo expressa aqui nesse capítulo 12, tá certo? E aqui no verso 10, ele diz assim, ó: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo.
Ele diz assim, ele afirma: porque quando estou fraco, então sou forte. Vamos ler todos juntos, em uma só voz? Vamos lá. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Glória a Deus. É desse jeito que Deus trabalha, irmãos. O Espírito Santo já está falando no seu coração? É o melhor ministrante nessa noite, é Ele. Como é que você tem que sentido? Hoje o Espírito Santo de Deus pergunta para nós: como é que vocês têm se sentido? Desde o dia que nós confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós começamos a perceber uma coisa: que o Evangelho não é mel, hã? Não é a comida maravilhosa, né? Mas o Evangelho, às vezes, ele é salgado. É ou não é, irmãos? Às vezes, o Evangelho, ele nos confronta, é ou não é? Às vezes, o Evangelho faz a gente ver quem realmente nós éramos, que nós somos hoje, que nós precisamos ser amanhã, é ou não é? Como é que um homem tem força para dizer isso aqui? E por que ele disse isso? Como ele disse isso? Mas ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Que fraquezas eram essas? Eu não é, irmão? Mas para chegar até aqui, vamos relembrar um pouco da história desse homem. Glória a Deus. Nós sabemos que Paulo, antes Saulo, ele foi educado aos pés de um homem chamado Gamaliel. E tudo que ele precisava saber, e mais alguma coisa, foi liberado para ele. Um homem muito culto, né? Que a gente tem visto nas escrituras, nos estudos, quando a gente vem à escola dominical, quando a tal dos temas é sobre isso. Muito culto, falava mais de uma língua, era uma autoridade na época. Ele tinha carta branca para fazer o que ele queria e até o que ele não quisesse ele fazia. Mas é interessante que no percurso da vida desse homem, um dia, o próprio Jesus resolveu aproveitar tudo isso e mostrar para ele que isso não era o mais importante. Mostrou para ele que a partir daquele dia, que ele estava com mais uma carta para ir para Damasco, ir atrás dos irmãos que lá estavam, porque eles tinham fugido para lá de Jerusalém. Porque ele era conhecido não só como um homem muito intelectual, muito ousado, mas era um perseguidor. E ele fazia com que os irmãos da época se sentissem com muito medo do que ele fazia, oprimidos, ficavam angustiados e precisavam fugir e correr, porque se ficasse, o negócio era amargo. Mas nós vimos aqui, irmãos, que desde o encontro de Saulo com Jesus no caminho para Damasco, a sua motivação tomou outro rumo. Tomou outro rumo. O rumo que ele tinha era para Damasco. O plano dele era para ir para Damasco. Mas só que naquele dia, Jesus já estava ele esperando naquela estrada. Olha aí. Já estava esperando ele
Naquela passagem, Jesus já estava esperando ele. Naquela hora, e Jesus brada com a voz bem forte, e naquela luz, e dizendo assim: Saulo, é como se Jesus dissesse: eu te conheço. Saulo, eu sei o que você tem feito. Eu sei para onde você vai. E eu sei para quem você vai atrás. O que é que você vai fazer? Eu já sei de tudo. Saulo, por que você me persegue? E outra vez Jesus insiste em dizer: Saulo, por que você me persegue? Parece que agora tudo aquilo que Paulo tinha, toda aquela bagagem, vai para o chão. E ali começa a entender que alguma coisa diferente estava acontecendo do que o planejado. E pela primeira vez, aquele homem que não se dobrava para ninguém, mas muitos se dobravam para ele, ele diz assim: quem és tu, Senhor? Ele conhecia o Senhor dos livros, as tradições. Quem és tu, Senhor? Aí Jesus se identifica dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. A partir dali, a história dele, o rumo da vida dele começou a mudar. Você lembra quando foi o dia que a sua vida começou a mudar? Você lembra qual foi o dia que o rumo da sua vida começou a mudar? Eu lembro o dia que o rumo da minha vida começou a mudar. O rumo de uma nova história, irmãos. Esse é o Evangelho. No capítulo 11 de 1 Coríntios, no momento da ceia, ensinando para a igreja, ele diz assim: do jeito que eu recebi do Senhor, eu vou passar para vocês. É desse jeito. Não tem outro jeito de passar Jesus para as pessoas. Não existe outro jeito. O evangelho que encontrou Paulo no caminho de Damasco é o evangelho que transforma. É o evangelho que transforma o velho homem em uma nova criatura de verdade. Ninguém engana Jesus. Ninguém engana Jesus. A partir do momento que ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele quer dizer: o dono da igreja sou eu, não é você não. O dono da vida sou eu, não é você não. A autoridade não é você não, sou eu. Não é assim desse jeito que o Senhor falou para Moisés? Senhor, o que é que eu digo para eles quando eu chegar lá? Diga que eu sou te enviou. Ponto. E o que é isso? Eu poderia dizer nessa noite, você tem o seu conceito também. É a essência de tudo que Deus é. O profeta Isaías, escrevendo no capítulo 9, ele diz: quando ele nascer, ele será o quê? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está aí o que o Paulo começou a conhecer no caminho de Damasco.
E o que depois Jesus passou para ele foi revelações grandes e extraordinárias. E aqui diz que ele foi até o terceiro céu, mas em nenhum momento ele disse que foi ele, né? Em nenhum momento ele disse que foi ele. Mas só depois que ele começa a ser usado e ousado, diferente, agora, como um instrumento para o reino de Deus, uma grande bênção agora. O Senhor permite um espinho na carne dele. Ele ora e ele ora. Mas em nenhum momento o Senhor tirou. Porque a partir daquele momento, esse espinho ia fazer parte da vida dele também. O que é que tem incomodado, irmãos? Às vezes a pessoa diz, depois que eu aceitei Jesus, parece que o negócio ficou. Sabe por quê? Se não for esse POI, a gente vai embora, irmão. Se não fosse POI, a gente não ora. Se não fosse POI, a gente não se rende de joelho toda hora. Se não fosse POI, a gente não vai para lá para o reino dos céus. Tem que ter um espinho. Qual será o seu? Aí ele orou, pediu, e Jesus disse, olha só, escuta aí, a minha graça te basta. A minha graça te basta. É como se Jesus dissesse, a partir daquele dia que você perguntou quem és tu, Senhor, ali começou uma nova história na sua vida. A partir dali, a graça estava se apoderando de você. Como estão entendendo? Só que o próprio Jesus teve um encontro com esse homem e somente dessa forma é que esse homem podia um dia se converter de verdade. E tem pessoas, irmãos, que para entender o plano de Deus tem que dar um abalo na vida dela de verdade mesmo. Uma sacudida. Sabe aquela sacudida que você pega assim na camisa e sacode? E se não for desse jeito, a pessoa não reconhece. Não sei se os irmãos vão concordar comigo. João 3,16 diz o que lá? Que Deus o quê? Que deu seu Filho unigênito, né? Mas tenha a vida eterna. O amor de Deus ali não é para todo mundo? Mas nem todo mundo é para aqueles versículos, estão entendendo? É para ser, né? Aí, para reforçar aquele amor, Jesus agora levanta esse homem, levantou eu e você. Para insistir. Ele diz, insista, insista. Como nos dias de Noé. Eu tenho certeza, como um bom pregoeiro que ele foi, ele não só obedeceu a Deus e construiu a arca, mas todo dia ele estava dizendo, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai vir uma tempestade, as comportas do céu vai se abrir, e lá de baixo também, vai chover. Mas ele não parou. Mas ainda quem entrou na arca só foi Noé e sua família. E o casal de animais, de cada espécie da época. João 3,16 está aí. João 3,16 é a porta da arca que está aberta. Enquanto essa porta estiver aberta de João 3,16, nós estamos dizendo, Jesus está vindo. Jesus está vindo. Jesus está vindo. E uns dizem que ele está demorando. Mas só que Mateus capítulo 25 diz que eram 10 virgens. Só 5 estavam preparadas. E 5 ficaram desatentas. Jesus está voltando. Jesus está voltando.
João 3,16 é a porta, é a arca do Senhor que está aberta lá. Coração de Deus, ó. Glória a Jesus. Atos capítulo 9, verso 10 a 16. Jesus agora está usando Ananias. Ananias representa a igreja, que recebe revelação. E depois que uma pessoa recebe uma revelação de Deus, ela fica sempre de pé, porque para ouvir de Deus tem que estar de pé. Não é assim? Quem está de pé, tome cuidado, para que não caia. E Ananias é instruído por Deus em uma visão, mesmo houve uma certa resistência dele. Mesmo na visão, às vezes, a gente resiste a alguma coisa, não é? Deus está mostrando a gente, será que é mesmo? Deus está dando a direção, será que é o Senhor mesmo? Aí Deus é tão bom que, de novo, do mesmo jeitinho, Ele mostra de novo. Ele revela as astutas ciladas do diabo para a igreja. Para quê? Para a igreja orar. Ele se adianta. Ele já está lá na frente. Se o inimigo estiver a 300 quilômetros, Deus está a 300 mil quilômetros por hora. A igreja também tem que estar no mesmo ritmo. E Deus revelou para esse aqui, ó, para Ananias, numa visão. Porque ele sabe que se não tivesse dado a visão para Ananias primeiro, ele não ia lá. Ia? Mas Deus já tinha tratado o perseguidor no barro, lá no chão. Porque é assim que Deus faz com pessoas que são petulantes, arrogantes. Deus trata desse jeito, ainda hoje ele trata. Ele tem um anzol, a Bíblia diz que ele tem um anzol. Já ouviu falar nisso? E coloca aqui no nariz e ainda puxa. Você já levou uma pancada no nariz? Dói muito, não dói? Imagina um anzol no nariz. É claro que ali é uma comparação como ele trabalha. Coloca um anzol e puxa. E é melhor a pessoa vir sem sentir a dor da puxada. Mas o anzol está lá. Porque se parar, der uma de teimoso, ele puxa. E vai doer. Porque quando o Senhor estava dando essa visão para Ananias, vai em uma rua chamada direita na casa de Judas. Lá você vai encontrar um homem chamado Saulo. Quando você chegar lá, não se preocupe não. Porque ele está sem ver 3 dias e sem comer. A primeira coisa que você vai ver quando entrar na casa onde ele está, você vai ver que ele está dobrado o joelho orando. E Ananias foi. E quando entrou naquela casa, a primeira coisa que a visão fez na vida de Ananias, servo do Senhor, encorajou e disse: irmão Saulo, olha só agora, o Senhor Jesus que te encontrou, foi Jesus que encontrou ele, não foi ele que encontrou Jesus, no caminho que você ia para Damasco, me mandou aqui para orar por você. Aí ele quer dizer assim, sabe o que vai acontecer depois dessa oração? Você vai ser cheio do... Você vai ser cheio do Espírito Santo. E é como se ele dissesse, quando eu orar e impor as mãos, o teu passado não está mais aí dentro. O que você era não está mais aí. Agora, você vai ser cheio. Deus está trocando tudo que você tinha pelo Espírito Santo. Agora você vai ser cheio do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu depois daquela visita, irmão? Por isso que é bom visita. Quando Deus falar no meu coração e no seu coração,
de uma casa, de um irmão que está no seu consciente, é porque Deus já está agindo a resposta de oração no reino espiritual, irmãos. Se a gente não for, nós vamos perder o milagre. Nós precisamos atentar pelo que Deus está mostrando para a gente. E ali ele se converteu, foi batizado nas águas, e logo em seguida Jesus o batizou não com medo de dizer que foi com o Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não tem mais motivo para ser como era. É mais. Atos capítulo 9, verso 11, diz que o Senhor, Ananias, levanta-te. Primeira coisa que Deus fala para alguém é se levantar. Levantar, irmãos, do local de acomodação. Mas é se levantar mesmo. Porque quando Deus levanta um crente, tem um objetivo, tem um porquê ele está levantando. E vai à rua chamada direita, que o Senhor ainda diz o nome do homem, irmãos. Quando o Senhor diz a Ananias, vai lá. O antigo Paulo, irmão, ele era um flagelo na vida da igreja, era ou não era? Era um flagelo, irmãos. Eu tenho uma coisa para falar para os irmãos. E nesse momento existem pessoas lá fora que são flagelos na vida de alguém, ou em uma família, na hora que Deus quiser resolver essa parada, Ele vai resolver. Ele resolve. O Senhor Jesus, no caminho de Damasco e naquela casa, quando Ananias chega, estava terminando a história de um flagelo contra a igreja do Senhor Jesus naqueles dias. Ele era um terror, um flagelo na vida da igreja. Lembra que ele permitiu na morte de Estevão? Um diácono na época, cheio do poder de Deus, da unção de Deus, cheio do Espírito Santo. E quando ele falava, as pessoas ouviam e aceitavam, se convertiam. E quando chegavam outras pessoas que se diziam muito intelectuais e entendidas, não era páreo para aquilo que saía da boca de Estevão, não eram. E isso causava uma raiva muito grande, um ciúme muito grande. E ali manda apedrejar, e Paulo do lado segura as vestes. Mas na hora que Estevão, cheio do Espírito Santo, estava recebendo as pedradas, ele diz: Senhor Jesus, não imputes a eles esse pecado. E Paulo diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas. O que Estevão vê? Estevão estava perto dos apedrejadores e de Saulo. Mas mesmo assim, perto daquelas pessoas de coração ruim, Jesus aparece lá, eis que vejo os céus abertos. Eis que vejo os céus abertos. E o Senhor lá, ó, está esperando ele. Tendo assim marcado o primeiro mártir daquele dia da igreja. Paulo consentiu. E vê Saulo o quê? Orando. Aí no coração, sabe, irmão, daquele crente fervoroso por Jesus, disse: esse Jesus é tremendo mesmo. Só Jesus para fazer essa obra. Você já disse isso para alguém? Só Jesus para fazer essa obra que ele está fazendo na sua vida e na minha e na vida daqueles que você ainda vai falar do Evangelho. É só Jesus, irmãos, para dar um jeito no coração do homem
perversos. Vão crer que Jesus pode fazer? Ele pode. Eu já vi com esses 2 olhos homens perversos, irmão Dalci, ruins. Sabe o que é isso? De quando algum deles se convertia, aí chegavam os colegas no trabalho e diziam: Beethoven, você não sabe quem aceitou Jesus. Você não tem ideia, fala aí. Aí eu falava o nome, né? Que eu sabia que era perverso. Ele dizia: não. Fulano, não. Cicrano, acertou. Eu digo: não acredito. É verdade mesmo? É verdade. O Senhor teve que dar visão para Ananias, né? Para ele ir tranquilo. Quando ele vê aquele homem orando, eu digo: essa é a obra de Jesus. Irmãos, só a obra de Jesus aqui, ó. E aí também? Só Jesus, irmãos. É só Ele. É só Ele. Ele disse: pois é. Aí quando foi um certo dia, nós estávamos no trabalho, no dia. Aí lá vem a pessoa. Já não mais andava como andava. Falando da conversão do homem que eu estou dizendo. Eu não posso dizer nomes aqui nem aonde, tá, irmãos? Andando diferente, até o andar muda. E antes andava assim, né? Falando diferente, andando diferente, se comportando diferente. Ainda dizendo assim: foi Jesus. Foi Jesus. Aí nós dizíamos: foi Jesus mesmo. Foi Jesus. Foi Jesus. Ananias entra na casa e vê ele orando. Paulo tinha muito pelo que orar. Tinha ou não tinha? Olha, irmãos, foi 3 dias orando. Você imagina agora ele dobrado? 3 dias orando, sem ver, e com fome, sem beber, sem nada. Jesus colocou ele 3 dias jejuando, obrigado, foi? O pastor convoca a igreja para jejuar, mas ele não obriga, mas ele convoca. Ele sabe que é bom para a saúde espiritual da igreja, não é? 3 dias orando, missionário Dalci. Imagina o que é que ele não estava falando para Jesus aqui. Ele precisava orar e muito, não precisava? Eu acredito que naquela hora que ele estava orando, ele disse: Jesus, eu permiti na morte de Estevão. Eu prendi muitos dos caminhos. A oração dele, eu não estava lá, mas não é assim que a gente orou quando se converteu? Jesus perdoa meus pecados, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Eu ia com carta para Damasco para aprender mais irmãos lá. Jesus, agora eu entendi o recado. Ele tinha muito que orar, não tinha? Por muita coisa, não tinha? Tinha. Agora vem a pergunta. Eu conheço pessoas que eu estou orando por ela porque eu sei que eu tenho que orar muito por ela porque eu sei o que elas são que estão fazendo agora. Você está orando por alguém? Sabe quem ele é ou quem ela é? Que ele faz o que ela faz? Pois é. Uma hora dessa ela vai ter um encontro marcante com Jesus. Vai. Vai. Diga, vai. Vai. Porque antes de Jesus ter um encontro com o caminho de Damasco, ou a Damasco, eu tenho certeza que a igreja orava também pelos que perseguiam a igreja. E na lista estava lá. Eu tenho certeza que na lista estava lá.
Saulo. Estava ou não estava? Você não sente isso não, pelo Espírito Santo? Tem pessoas que estão na minha lista de oração. Tem pessoas que estão na sua lista de oração, amém? Deixa ela aí na lista, uma hora ela vai sair dessa lista aí. Vai sair dessa lista de rebeldia, de escândalo, vai sair. Vai para outra lista lá em Apocalipse que tem, que é o livro da... Livro da... É para lá que vai. O meu nome estava no livro de rebelde, que diz lá no Nordeste, maluvido. Maluvido é teimoso, né? Desobediente. Era assim, ó. É. Quando eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, foram 3 demônios dizer para eu voltar. Volta, rapaz, não faz isso não. 3, assim, ó. Mas só que comigo já estava o leão da tribo de Judá. Comigo já estava o pai, o filho, com você também. Eles mandaram 3 para me intimidar. Mas perto de mim já estava o anjo do Senhor. Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e ainda os livra. Eles vieram 3 e ficaram de redor. Rapaz, não faça isso não. Volte para nós. Aí eu digo, é mole, hein, eu voltar? Aí eu me batizei nas águas. Aí depois que eu me batizei nas águas, pastor Sérgio, eles voltaram de novo, eles são insistentes, tá, irmãos? Aí só voltaram 2, o outro diz, eu não vou mais não. Se vocês quiserem é como se fosse assim, tá? É a imaginação do crente, né? E sempre está lutando, né? As guerras espirituais. Voltou só 2. Eu digo, eu não vou não. Se vocês quiserem, vocês vão lá. É como se ele dissesse, eu vi que tem um anjo ao redor dele. Vai só 2. Aí foi 2. Eu me batizei nas águas. Aí depois que me batizei nas águas, eles não vieram mais. Mas a luta terminou? Ela continua? Continua. Mas que nem diz o salmista, quem está conosco é maior do que o que está no mundo. A palavra de Deus diz isso, né? Glória a Jesus. Agora as intenções de Paulo, que outrora era perversa, agora o Senhor está trabalhando nelas. Aqueles 3 dias de jejum e de oração, o Senhor estava trabalhando com as ferramentas celestiais na vida de Paulo, ou de Saulo. Estava trabalhando ali, ó. Jesus sabe onde é que ele usa a ferramenta ideal no lugar certo, ele sabe. Estava trabalhando. Até chegar o representante da igreja e dizer, você vai ser cheio do Espírito Santo. Tudo de ruim saiu. Oi? Tudo de ruim aí saiu. É assim que acontece quando Deus dá uma visão. Tudo de ruim tem que sair. Tudo de ruim saiu. Agora a casa está bem limpinha e bem adornada. O residente agora é o Espírito Santo. Aí Paulo levanta, outro. Aí Jesus disse, agora seu nome vai até mudar. O nome agora vai ser Paulo. Ok? Ok. E agora vai ser pequeno. Você era muito grande. Agora você vai vestir as vestes, que se não for pequeno, não cabe. São as vestes celestiais, vestido de branco agora. Essas vestes só cabem quem se converte. Essas vestes só cabem quem nasce de novo. Essas vestes só cabem quem se converte, quem aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Essas vestes só cabem quem diz, tudo que eu aprendi agora eu considero como... Não é? Ele não fala assim?
Não. Ele se levanta agora. E quando ele se levanta, ele tem que sair dali e partir, porque é um processo, irmão, tudo é um processo. Porque a igreja precisava entender o que Jesus fez na vida dele, porque ele era muito mau. E tem um processo para os irmãos crer também, porque até então só Ananias sabia. Eu acredito que ele saiu dali espalhando assim, ó, boas novas de salvação na vida desse homem, ó. Eu não é? E agora a igreja recebe um homem que antes ele era perverso. Uma grande bênção Deus levanta agora no seio da igreja, uma grande bênção. E essa grande bênção agora vai ser usada junto com a igreja. Irmão, quando Jesus salva alguém que chega na igreja, abrace mesmo com toda a força da sua alma. Não interessa o que ele foi ou o que ela foi, interessa o que ele é agora, depois do encontro com Jesus. Passou. Tem gente que fica remoendo. Sabe aquilo? Deixa aquilo para lá, já passou. Aí depois, quando a igreja entende o projeto de Deus na área espiritual, aí ela entende que foi um instrumento de grande valia para levar o nome de Jesus, não o nome dele agora. Ele era conhecido no meio daquela época como um homem que tinha carta branca para fazer o que queria. Agora é o nome de Jesus. Agora ele recebe uma outra carta do céu para levar o nome de Jesus. E hoje nós temos essa autorização dessa grande carta chamada Palavra de Deus para levar essa palavra. Agora ele levanta, restaurado, perdoado, batizado, cheio do Espírito Santo, voltou a ver, porque foi preciso ele ficar cego para ver as coisas de Deus. Quando ele fica cego biologicamente, ele começa a ver as coisas de Deus. E agora ele entende. Transformado completamente, ó, de perseguidor, a maior bênção que a igreja já recebeu naqueles dias. Atos 9,15 torna-se um vaso escolhido para 3 classes de pessoas para levar o nome de Jesus. Todo esse processo aconteceu porque Jesus queria usar ele nessas 3 classes de pessoas da época. Que eram quem? Os gentios. Hã? Lembra de Atos capítulo 10, na casa de Cornélio? Cornélio e sua família, gentil, dava esmola, tinha um coração maravilhoso, fazia culto doméstico, orava. Aí, irmãos, essas coisas não incomoda Deus, não, move o coração de Deus. Aí Deus envia um mensageiro lá, aí disse Cornélio, aí ele se ajoelha e disse, ó, fica de pé, meu irmão. Eu vim aqui dizer que as tuas esmolas e as tuas orações, o que você faz aqui na sua família, subiu como aroma suave. Imagina a alegria que explodiu no coração dele, né? Sendo ele um centurião. Mas o anjo disse assim, mas te falta uma coisa, tá? Ele ficou curioso, né? Assim que às vezes a gente diz, olha irmão, ó fulano, eu tenho uma coisa para te dizer. Se você não disser logo, tem uns que são bem, né? Olha, eu digo, chega em casa assim para a esposa e diz, olha, eu tenho um negócio para te dizer, mas não vou dizer agora não. Ela fica atrás até eu dizer, né? Mas te falta uma coisa. Mas só que o anjo não disse, porque esse papel é da igreja. Aí depois que foi revelado, aí sim, eles se converte, ele e toda a sua família, forma a igreja junto com aquele pessoal de Filipos, lembra de Filipos? Aquela senhora lá na beira do rio, a jovem que foi liberta do espírito de desviação, o carcereiro e toda a sua família agora tem uma igreja lá. Aí vem aqui.
Atos 9,16, o Senhor diz que vai mostrar algo para ele também. Ele disse: agora você vai padecer, agora você vai ver o que a jeripoca é agora. Esse é o Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. Tira a gente da zona de conforto para ir para uma zona desconfortável e lá ainda pregar o Evangelho. Vai faltar. Mas ele disse: Paulo, a minha graça te basta. Vai ter risco, Paulo, mas a minha graça te basta. Vai ter perseguição, Paulo, mas a minha graça te basta. Vai ter açoites, mas minha graça te basta. Vai ter confusão, não que você vai causar, mas é porque o meu nome causa confusão. Causa divisão lá. Mas a minha graça te basta. Vai ter pessoas que vão chamar você de tagarela, que é paroleiro, até é difícil de falar, mas a minha graça te basta. Vão procurar matar você, mas a minha graça te basta. Vai ter dia que você vai acordar sem vontade, mas a minha graça te basta. Vai ter dia que você vai dizer: Senhor, hoje eu não tenho nem força de orar, mas a minha graça te basta. Alguém diz assim: Senhor, o senhor não está vendo? Estou. Você esqueceu que minha graça te basta? Senhor, o senhor não vai resolver isso? Eu vou, mas a minha graça te basta. Atos 14, 20, Jesus, ó, os judeus em Antioquia aqui, está dizendo, de Icônio, eles convencem a multidão lá, ó, para apedrejar Paulo. E eles conseguem. Eles conseguem. Eles começam a apedrejar Paulo. Começa a apedrejar Paulo. Apedreja, 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 apedreja. Ele cai, ele diz: ele morreu, vamos embora, cumprimos nossa missão. Mas só que ele está cheio do Espírito Santo lá, quase morrendo. Quase morrendo, recebeu pedrada. Mas o Espírito Santo está lá dentro dele, mesmo machucado. O Espírito Santo está aí. Mesmo sendo mal compreendido, mas o Espírito Santo está aí. Aí os discípulos vêm e faz uma roda e olha para ele. Será que ele morreu mesmo? Eu acredito, irmãos, que o Espírito Santo dá uma força para ele e ele levanta, todo sangrando, de tanta pedrada que ele recebeu. Aí sabe o que ele faz? Ele entra na cidade de novo. Não é? Ele entra de novo na cidade. Aí os discípulos: esse cara só pode ser doido. Não é? É a vontade de todo mundo. É ir no rumo contrário. É ou não é? Não é para ir onde estão, que pode vir mais pedrado, mas ele entra na cidade de novo. Eu acredito que ele toma um banho, se recupera, ora, se alimenta, pega Barnabé. Vamos pregar. Aí ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, porque essa força não é minha. As injúrias vêm, mas tem graça. As necessidades vão vir, mas tem graça. Você já comeu ovo com arroz, mas com graça? Você já tomou um café que chama chibé? Café com farinha dentro? Quem já comeu aqui? Café com farinha porque não tinha outra coisa? Às vezes come porque quer, mas porque não tinha outra coisa? Você já comeu chibé de café? Mas com graça é diferente, irmão.
A graça diz: hoje você está comendo chibé. Hoje. Mas amanhã pode estar comendo uma picanha, quem sabe? E ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas. É que a pessoa pode sentir prazer, irmãos. Senhor, eu não posso. Você pode dar força, me dar vigor, Senhor. Estou me sentindo hoje, como dizia o irmão Hugo, né? Vocês lembram? Ele dizia, hoje eu estou só a capa do Batman. Lembra que ele dizia isso aqui? Ele dizia, ó, eu estou só os farrapos hoje. Jesus, estou me sentindo fraco hoje. Não me manda pregar hoje, não. Jesus, não manda eu falar nada hoje. Mas, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, ele está dizendo isso aqui, irmãos. Como é que o crente atribulado, voltando, consegue dormir em paz? Como é que pode isso? É Jesus, irmãos. Jesus toma conta da igreja, irmão. É Jesus. Paulo foi arrastado fora da cidade. Mas ali eles estavam arrastando um homem cheio da graça. Eles estavam arrastando um homem cheio do Espírito Santo. Irmãos, é diferente. Irmãos, quando um homem cheio do Espírito Santo ou uma mulher é afrontado, é diferente. Quando é apedrejado, é diferente. Até a dor nem dói muito. Quando é afrontado, está cheio do Espírito Santo, é diferente. Até a dor é diferente. Por isso que Jesus disse, Paulo, Paulo, filho, minha filha, a minha graça te basta. Calma. Paulo, você vai pregar para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. Sabe o que aconteceu? Muitos, mesmo levando pedrada, muitos judeus se converteram, e gentios. Lembra de Pedro? Quase 3.000 almas converteram, depois de 5.000. Imagina o trabalho que a igreja teve para tentar deixar esse povo tudo firme. Já estou terminando, irmãos. Glória a Jesus. Eita, só a graça de Jesus para terminar cedo, né? A vocação principal dele agora, irmãos, é levar a palavra para os gentios, senão ele não estava aqui. Agora, Paulo, você sabe, vai saber o que é padecer. Nós somos atacados, irmãos, toda hora. Toda hora vem a seta do desânimo, vem a seta da angústia, não vem? Vem, irmão. Jesus está dizendo aqui, a pessoa já pensou em vir, pastor Sérgio, eu acho melhor se eu colocar outra pessoa no meu lugar. Não é assim? Aí a gente pergunta, mas que lugar? Para onde você vai? Sentar na cadeira e ficar aí para casa? Só isso? É só isso que Deus quer da gente? Chegar, sentar e ir embora. Chegar, sentar e ir embora. É só isso que Deus. Esse é o projeto de Deus? O projeto de Deus não é cadeira, não.
Quando Paulo estava de joelho, o projeto não era ficar de joelho até hoje lá, não. Até mesmo porque ele não ia aguentar. O projeto de Deus foi: levanta, e agora você vai levar o meu nome para os judeus, os reis e para os gentios. Padecer, biblicamente, é suportar, irmãos. Padecer é suportar. Não, mas eu não dou conta não. Mas a graça dá, irmão. Pacientemente. Vamos agora lá na prisão? Paulo está lá na prisão, e Silas. Mas tem uma coisa que o Espírito Santo estava colocando no coração dele, era calma. Era paciência. Ele nem sabia quando ia sair dali, sabia? Porque as prisões naquele tempo eram assim. Além de serem muito desconfortáveis, sujas, mau cheiro, inseto de todo jeito, as mulheres que não têm medo de barata. Mas estava lá ele. Não sabia quando ia sair. Mas ele foi cheio do Espírito Santo por causa da oração de um justo. E agora, ele diz assim, eu não sei se foi ele ou foi Silas, mas alguém teve a iniciativa e disse, vamos orar? Quando a equipe de oração disse, igreja, vamos orar? Quem ainda não entendeu o mistério, vamos orar? Sentindo dor? O que é isso? Orar sentindo dor. Aí o Silas disse, não só orar, mas vamos cantar também? Como é que está aí, Silas? Rapaz, está doendo. Você, Paulo? Está doendo também, mas vamos orar. Eles começaram a orar. Num ambiente que não era igual aqui, confortável, era um ambiente difícil. Mas sabe, irmãos, não importa o ambiente. O que importa é que na oração Jesus se faz presente. O ambiente não é problema para Jesus, irmãos. Eles começam a orar e a cantar. E o relógio, perto de meia-noite. Meia-noite. Aí, por causa disso, há um mover no reino espiritual poderoso. Porque um homem sentindo dor resolveu orar. Porque um homem sentindo dor resolveu cantar. Nós cantamos hoje, quem sabe tem gente aqui sentindo algum desconforto, alguma dor, mas cantou. Mas orou. Aí Deus, eu não tenho como não responder essa oração e esse louvor. Não tem como. Aí lá vem o terremoto. Aí as portas do cárcere se abriram. Todas. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Quando Deus abençoa a mim e você, quem estiver perto de mim também vai ser abençoado. Sabia disso? Pode ser até um prisioneiro do inimigo, mas estiver perto de mim, perto de você, pode esperar que a graça de Jesus vai ser sobre eles também. Porque a maior pregação é o testemunho. É ou não é? Aí o carcereiro, que era o gerente do cárcere, o comandante ali, pegou a espada, fugiram. Aí Paulo disse, ei, olha o homem cheio do Espírito Santo, sentindo dor. Não faz isso. E nós todos estamos aqui, ninguém fugiu. Aí o carcereiro, só pode ser milagre. E qual o preso que não quer fugir? Aí o carcereiro na hora pede luz. Pede luz de um homem que está ferido, sentindo dor. Está vendo, igreja? Mesmo sentindo dor, a igreja tem autoridade de Deus e força para dizer,
Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não interessa o que está acontecendo. Não interessa. Interessa é falta disso ou daquilo, não interessa. A mensagem de Deus não depende de coisas. Aí Paulo levou o nome de Jesus dentro de um local difícil. E depois dali, foram para casa, cuidou deles, dos vergonhas, das feridas, deu de comer. Aí Paulo completou a obra que começou no cárcere e foi batizado ele e sua família se converteram. É assim que Deus faz. Deus converte homem até com a espada na mão. O negócio, irmãos, tem pessoas que não acreditam mais que Deus é capaz de fazer essas coisas. Deus faz, irmão. Eu vi. A consciência que o poder de Deus, o poder de Cristo, não era de Paulo. E nem é nosso, é dele. Ele emprestou para a gente. E o nosso dever hoje é o quê? É usar para que outros também entendam que a promessa é para eles e para quantos o Senhor chamar. Já é o capítulo 2. E se cumpriu aonde? Atos capítulo 2. Pedro acreditou. Os irmãos, eram 120 que estavam reunidos no cenáculo, eles acreditaram. Primeiro obedeceram e acreditaram. E Jesus veio como um vento impetuoso, encheu toda a casa. E todos falaram línguas repartidas conforme as nações que estavam ali. E sobre sua cabeça repousava como uma língua de fogo. Verso 10, Paulo quer dizer, agora sinto confiança nele, a força vem dele. Meu prazer é estar na dependência dele. Nas injúrias, mas eu estou com ele. Ato de ofender. De vez em quando alguém vai nos ofender. Faz parte do chamado, tá, irmãos? Faz parte. Insultar, ultrajar. Está aqui, ó. Alguém. As necessidades, irmãos, também. Perseguições também. Angústia. O que é isso? É uma emoção que bate no ser humano. É um estado, né? Associado a tempo de crise. Não é assim? Mas eu vou terminar agora, Paulo dizendo, mas antes, de ver a memória agora, aqui no Mar Adriático, 276 pessoas entre a guarnição romana, passageiros e prisioneiros. Louvor, por gentileza, cheio do Espírito Santo, né? Pode vir para cá, tá, irmãos? Aqui é o seu lugar. Mas Paulo estava ali, cheio do Espírito Santo, naquela embarcação. A verdade é tanta que o Senhor enviou seu anjo e disse, Paulo, coma, Paulo, e manda todos esses homens comerem, porque importa que você seja apresentado a César. Você vai. Nenhum de vocês vai morrer, nenhum fio de cabelo vai cair. Aí no outro dia, Paulo, fortalecido por essa mensagem, reúne o comandante, toda a tripulação e todos que estavam ali e digo, comam, porque ontem o Senhor me visitou, que o Senhor disse que nenhum de vocês, nenhum de nós vai perecer. Podem comer. Mas aí, eu repito disso, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. É por amor de Cristo que a gente suporta, irmãos. O insuportável é por amor de Cristo.
É por amor de Cristo que a gente não devolve na mesma moeda, mas dá vontade de devolver. Mas a gente não devolve, porque sabe que não é mais uma conduta de quem foi chamado por Deus. Porque quanto estou fraco, então eu sou forte. Glória a Deus. Eu agradeço a rica oportunidade, meus irmãos. Obrigado. Falar de Jesus, irmão, não é difícil não. Não é difícil falar de Jesus. Às vezes a gente estuda, né? Vai no dicionário, concordância bíblica, isso é bom, né? Hoje nós temos instrumentos que avançam assim. Mas sabe o que ainda é melhor? É dobrar o joelho. Nada vai substituir dobrar o joelho. Nada. É bom estudar? É. Mas se não tiver estudo, com oração, fica só o estudo. A unção não chega. Não adianta. Vai ficar só com conhecimento que nem Paulo. Depois que Paulo teve um encontro com Jesus, que chegou a falar isso aqui, aí sim, agora Paulo, você está afiado, agora você vai padecer pelo meu nome. E você vai levar o meu nome. Porque quando nós levamos o nome de Jesus, primeiro ele tem que estar onde? No nosso coração. A gente usa o biológico, mas não é esse, né? É o sentimento da nossa alma, né? Do intelecto. Tá bom, irmãos? Então, irmão, por amor a Jesus, Paulo suportou muitas coisas. Foi ou não foi? Por amor de Jesus, ele apanhou, mas levantou. O amor de Jesus fez com que ele levantasse. O amor... Irmão, quando o amor de Jesus está fervendo no coração, pode acontecer o que for, mas a gente se põe de pé. A gente tem força para se levantar. Que essa igreja continue tendo força vindo do céu. Não desista de fazer o que você tem feito. Deus tem recebido, viu? Não desista. Não pare. Mesmo levando o que for, mesmo ouvindo o que for, a última palavra é do Senhor Jesus. Que nele disse para Ananias: Ananias, vai, porque esse para mim é um vaso escolhido. Eu quero agradecer a Deus orando. Por gentileza, irmãos, pode ficar de pé, que nem Ananias ficou de pé, né? Para uma grande obra, para falar com o homem que Deus ia usar em vários continentes. 3 viagens missionárias, escrevendo, fundando igrejas, né? Nenhum mal impediu Paulo de fazer o que ele tinha que fazer. Nenhum. A não ser na hora ele disse, Filipenses 4,13, ele disse para a igreja: posso todas as coisas em Cristo que... Vamos falar, irmão, para a gente orar? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Senhor Jesus, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome pela essa rica oportunidade. Senhor, que não fiquem palavras nossas, mas a tua palavra, Senhor, é prioridade. O Senhor tem feito em nossa vida, Senhor Deus. Hoje nós entendemos que, ou tendo ou não tendo, o teu nome precisa ser conhecido. Que o teu nome não depende, Senhor Deus, de algo material aqui da terra. Mas nós sabemos que Mateus 6,33 diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Te agradeço por essa noite, noite de bênção, noite de força. A tua palavra, Senhor Deus, é um rio, Senhor, é água purificadora. Essa água é uma nascente que não para. Continua conosco, fortalecendo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos dá alma, Senhor, nos dá alma e Senhor, nos dá alma. Porque esse, Senhor, é o grande projeto, como o Senhor usou Paulo. Em nome de Jesus, Senhor, continua abençoando a liderança da igreja, sua família, todos os obreiros dessa casa, em nome de Jesus. Que o Senhor nos use, Senhor, mesmo no dia que a angústia bater, mas o Senhor nos use assim mesmo. Senhor, se a alegria bater também, que o Senhor nos use assim mesmo. Senhor, se tiver o celeiro, Senhor,
cheio, mas que o Senhor nos use, mas se ele secar, também, Senhor, nos use. Em nome de Jesus, porque há vidas aí fora sofrendo. Senhor, há vidas perecendo. Senhor, se nós não avisarmos, o Senhor vai cobrar de nossas mãos o sangue deles. Mas a partir do momento que nós falarmos, Senhor, a nossa missão será cumprida, porque o Senhor veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor, obrigado nessa noite. Tu és grande, Tu és soberano, Tu és maravilhoso, Tu és o bom pastor, Tu és o pão que desceu do céu. Tu és, Senhor Deus, mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Pastor Sérgio.